Quero cumprimentar a todos que estão aqui assistindo a esta mini palestra. Advogadas, advogados, estudantes, colaboradores. Parabenizo e cumprimento também toda a equipe da Comissão de Cultura e Eventos, todos os membros da comissão, na pessoa do presidente Alexandre Rolo, cuja incontestável capacidade nos inspira a cada dia. Quero também deixar registrado os meus agradecimentos a toda a diretoria da Seccional de São Paulo, na pessoa do nosso presidente Caio Augusto, e também a Comissão da Mulher Advogada, na pessoa da querida doutora Cláudia Luna, que tanto nos inspira, que tantas coisas boas coloca para nós. A comissão toda, eu falo que admiro demais, acho que é a melhor comissão da mulher advogada que nós já tivemos até hoje. Doutora Miriam Ravanelli, nossa vice-presidente também, desempenhando e buscando cada vez mais empoderar a advocacia feminina. É muito gratificante tê-las nos representando e por isso faço aqui os meus agradecimentos e deixo registrado realmente toda a minha gratidão. Bem, é uma satisfação participar deste projeto Cultura com você, poder levar um pouco de conhecimento, de experiência, de palavras de motivação, de pensamentos, de trazer algum tipo de provocação, principalmente nesse momento em que nós estamos vivendo, poder transmitir algo, ainda que seja de forma online, faz eu ter a certeza de que realmente é essa missão, levar o conhecimento, auxiliar as pessoas a encontrarem seus objetivos, a crescerem profissionalmente. Essa é a minha terceira palestra neste projeto. Na primeira vez eu falei sobre adaptação e inovação em tempos de pandemia. Depois, pela segunda vez, eu falei a jovem advocacia, trazendo estratégias para se destacarem no início da profissão. E agora venho falar sobre o empreendedorismo como ferramenta para alavancar a profissão da mulher advogada. O empreendedorismo como uma ferramenta para empoderar a advocacia feminina. Pois bem, falemos um pouco da questão da igualdade. A luta pela igualdade de gêneros, pela isonomia entre homens e mulheres, ela visa garantir, dentre outros direitos, a liberdade de escolha profissional e o desenvolvimento profissional pleno da mulher. Todavia, além de normas, de políticas públicas, de ações afirmativas nesse sentido, será que seria também possível pensar em outros mecanismos, em outras ferramentas para elevar esse poder da advocacia feminina? Vejamos. Quando nós falamos em advocacia, temos que lembrar que ela é uma profissão, claro, mas não só. Como disse o professor José Afonso da Silva, a advocacia é um munus, é uma árdua fatiga posta a serviço da justiça. Quis o legislador constituinte colocá-la com status constitucional, colocá-la como uma função essencial à justiça. Acolhemos lá no artigo 133 da Constituição o princípio da indispensabilidade do advogado, estabelecendo que o advogado é indispensável à administração da justiça. O Estatuto da OAB, Lei 8.906 de 94, não só repetiu o ordenamento constitucional, como também deu maior concretude ao afirmar lá no artigo 2º que o advogado presta serviço público e exerce função social e que seus atos constituem munus público. Em que pese o ordenamento utilize o gênero masculino para se referir à advocacia, é incontestável que tanto as advogadas quanto os advogados são iguais, desempenham não só uma função essencial à justiça,
como também são guardiões da ordem constitucional e do Estado democrático de direito. Por certo, o exercício da advocacia, ele independe de gênero. A Constituição Federal estabeleceu a isonomia entre homens e mulheres lá no artigo 5º, inciso 1º, bem como estabeleceu a liberdade de escolha profissional no artigo 5º, inciso 13. Portanto, não há no nosso ordenamento brasileiro nenhum dispositivo que coloque a mulher advogada numa posição de inferioridade em relação ao homem. Ambos, os dois, são guardiões da Constituição, do Estado Democrático de Direito. Tanto a advocacia feminina quanto a advocacia masculina exercem uma função essencial à justiça. Todavia, mesmo em meio aos operadores do direito, mesmo em meio àqueles que juraram defender o direito e a justiça, ainda há discriminação em face da mulher, num evidente paradoxo. Isso se deve a diversos fatores, tais como história, cultura, educação, ausência de normas e políticas públicas, uma verdadeira estrutura social fundada na misoginia, na manutenção de violências simbólicas nas dinâmicas aí do campo do direito. Só para citar como um exemplo dessa violência simbólica, quem já não presenciou ou já não foi vítima de uma interrupção numa reunião, numa audiência, é frequente o relato de casos em que as mulheres são interrompidas e isso acaba acontecendo justamente por sermos mulheres. Violências simbólicas que vivenciamos no dia a dia. Falemos em números. Segundo a Ordem dos Advogados do Brasil, há no Brasil 1.174.234 advogados. Desse total, 49,54% correspondem às mulheres. Portanto, hoje as mulheres representam quase metade da advocacia e provavelmente no futuro serão maioria, uma vez que nos cursos de direito já há maioria de mulheres entre os estudantes. Entretanto, a participação feminina nos cargos diretivos, nos cargos de poder da OAB ainda é deficitária. Em 2014 foi instituído o sistema de cotas, estabelecendo uma reserva de candidaturas para cada sexo de no mínimo 30%. Somente em 2017 a OAB conferiu a medalha Rui Barbosa, que é a maior honraria da instituição, a uma mulher, a doutora Cléa Carpe da Rocha. Até hoje, o cargo de presidente do Conselho Federal da OAB ainda não foi ocupado por uma mulher. Isso só para citar aí alguns exemplos de desafios, de conquistas. Mas para que mudanças ocorram, é preciso ir além do direito. É necessário uma mudança de posicionamentos, de mentalidades, de posturas, de objetivos. A busca pela igualdade de gêneros, ela é o caminho para se alcançar o equilíbrio social tão necessário na sociedade em que vivemos. Diante desse contexto, eu defendo a ideia de que o estímulo ao empreendedorismo se apresenta também como uma forma de contribuir para o empoderamento da mulher advogada. Apresenta-se como uma forma de propiciar o fortalecimento da classe como um todo, promovendo transformações na sociedade, no direito e, via de regra ou via de consequência, impactando positivamente a economia do nosso país. Falando um pouco sobre empreendedorismo, nós temos aqui alguns dados. Segundo o SEBRAE, Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, 1 a cada 4 empresas fecha aqui no Brasil antes de completar 2 anos de atuação no mercado.
Em relação aos escritórios de advocacia, foi publicada uma reportagem na revista Exame, onde trouxeram um dado bem alarmante, no qual, nos últimos 10 anos, foram abertos 11 mil novos escritórios em São Paulo e desse total, cerca de 30% não existe mais. Essa reportagem foi publicada no ano passado. Imagino eu que talvez agora, neste momento de pandemia, esses números tenham crescido ou estejam crescendo ainda mais. Diversas são as razões que levam um negócio, e aí falando em negócio de maneira geral, no nosso país a não dar certo. Segundo o professor Chiavenato, as duas principais razões são a falta de planejamento antes da abertura e a má gestão durante o funcionamento. Em que pese a advocacia não seja uma atividade mercantilista, evidentemente que esses fatores se aplicam também para a advocacia. Além disso, em relação aos escritórios, pode-se ainda citar outros fatores que influenciam aí nesse fechamento, como por exemplo, a escassez de clientes, a competitividade, a própria desvalorização da profissão. Nesta seara, será que as mulheres encontram mais dificuldades? Será que as mulheres têm mais dificuldade para gerir os seus escritórios, para comandar os escritórios, para realmente manter esses escritórios de portas abertas? Eu acredito que sim, em partes, por conta de nós termos como um grande desafio o de conciliar a vida pessoal com a vida profissional, sobretudo após a maternidade. Nós mulheres carregamos um peso muito grande. Temos que gerir o escritório, fazer a gestão das equipes, cuidar de prazos, de audiências, pensar na captação lícita dos clientes, no atendimento desses clientes, fixação de metas, planejamento estratégico, ações de marketing, networking, tudo que compreende a gestão de um escritório. E isso versus cuidar da casa, cuidar dos filhos, da relação afetiva, da saúde, até da beleza somos cobradas para cuidar. São tantas as atribuições, são tantas cobranças, somos cobradas para sermos profissionais, esposas, mães, amigas, isso quando ainda não somos cobradas para sermos belas, recatadas e do lar. Pensem, quantos escritórios de advocacia nas comarcas são comandados por mulheres? Comandados que eu digo é a mulher no topo aí da gestão desse escritório. Quantas mulheres advogadas são referências nas áreas em que atuam? Quantos livros são publicados por mulheres advogadas? Se somos praticamente 50% da advocacia, será que somos realmente 50% da advocacia que se destaca no nosso país? 50% da advocacia que é referência? O que falta para realmente sermos iguais? O que falta para que realmente a mulher advogada se destaque cada vez mais na sua profissão? Evidentemente que diversas são as razões, já falamos sobre isso logo no início, sobre faltar políticas públicas, sobre a necessidade de uma mudança de posicionamentos, de mentes, de objetivos, de posturas, etc. Mas ouso dizer que talvez também uma das razões seja pela falta de noções de empreendedorismo. Para ser uma profissional de sucesso, cada vez mais vem sendo exigida a capacidade de empreender, de ser multitarefa, de ser produtiva, de ser ágil na solução de problemas, na resolução de problemas, no tempo, nessa agilidade de ser rápido nessa presteza desses serviços, rápido na finalização aí de projetos. E tudo isso requer de nós
conhecimentos não só técnicos, não só conhecimentos jurídicos, os quais nós aprendemos aí nos 5 anos de faculdade, mas requer também que nós tenhamos conhecimentos de empreendedorismo, que nós tenhamos conhecimentos de gestão de negócios, que nós, advogadas, nos reconheçamos como empreendedoras. Quem é o empreendedor? O que é ser um empreendedor? O professor Chiavenato diz que o empreendedor é a pessoa que inicia e ou opera um negócio para realizar uma ideia ou um projeto pessoal, assumindo riscos e responsabilidades e inovando continuamente. São 2 características fundamentais para nos tornarmos verdadeiros empreendedoras. Assumir riscos e responsabilidades e inovar continuamente. Nós precisamos buscar conhecimentos para isso. A advogada, ela é uma empreendedora. O escritório de advocacia, ele é como uma empresa, ele é como um negócio, embora a gente não tenha esse caráter mercantilista, mas é necessário pensar que um bom escritório de advocacia, ele se constrói e há, sim, muitos desafios. É preciso buscar cada vez mais conhecimentos, opiniões, apoios para desenvolver aí capacidades de empreendedorismo, como por exemplo, busca de oportunidades e iniciativas, persistência, aprender a correr riscos calculados, exigência de qualidade e eficiência, comprometimento, buscar informações, estabelecimento de metas, planejamento e monitoramento sistemáticos, persuasão, rede de contatos, networking, independência, autoconfiança, citando aqui algumas características de comportamentos empreendedores. Infelizmente, a maioria dos cursos de direito ainda não se voltou para essa questão. As grades curriculares, elas são compostas de disciplinas propedêuticas e disciplinas jurídicas básicas, que trazem aí os conhecimentos técnicos, trazem aquilo que nós chamamos de hard skills, mas que não preparam efetivamente aquele estudante para os desafios do mercado de trabalho. Eu entendo que é preciso reestruturar as diretrizes curriculares dos cursos de direito, trazendo também conhecimentos técnicos da área de gestão, bem como voltando-se para o desenvolvimento daquilo que nós chamamos de soft skills. Soft skills ou habilidades comportamentais que envolvem conceitos mais subjetivos como boa comunicação e persuasão, liderança, inteligência emocional, empatia, pensamento crítico, boa comunicação, criatividade, agilidade, produtividade. Essas soft skills, essas habilidades comportamentais, somadas aí com as noções de gestão, com as noções de empreendedorismo, estão sendo cada vez mais valorizadas e necessárias no nosso mercado de trabalho. Além disso, a Ordem dos Advogados do Brasil também pode estabelecer políticas de auxílio, de estímulo ao empreendedorismo. Atualmente estão sendo criadas comissões, então na OAB Nacional nós já temos a Comissão de Empreendedorismo Jurídico, estão sendo colocados cursos, palestras voltadas para essa questão. Aqui na Seccional de São Paulo foi feita uma parceria com o Sebrae e estão promovendo palestras, orientações e até consultorias para a advocacia paulista, o que é louvável e realmente muito necessário. Na subseção da qual eu faço parte, de Itapeva, nós criamos a Comissão de Empreendedorismo e Marketing Jurídico, a qual eu presido, e onde nós temos como finalidade realmente fomentar, estimular que a advocacia domine cada vez mais essas técnicas de gestão e que se reconheça cada vez mais como empreendedora. Enfim, a mulher advogada, ela precisa se reconhecer como empreendedora. Só assim ela poderá se dedicar cada vez mais às
atividades estratégicas, a inovar, para impactar positivamente a sua profissão, a sua carreira. Com isso, ela poderá ser mais independente, poderá atingir posições de destaque e ser uma verdadeira protagonista da sua vida. O empreendedorismo apresenta-se como uma importante ferramenta para o empoderamento feminino, uma vez que ele contribui para a redução das desigualdades, ele contribui também para a garantia do pleno exercício da advocacia e, via de consequência, ele garante o exercício desse munus público tão fundamental para o Estado democrático de direito. Por fim, o empreendedorismo também pode ser fomentado pela sororidade. Sim, as advogadas sendo parceiras, sendo unidas, uma ajudando a outra a se destacar no mercado de trabalho, uma encarando a outra não como uma concorrente, mas como uma parceira. Afinal de contas, o sucesso de uma é o sucesso da outra. Nós precisamos ter esse olhar, precisamos realmente formar aí uma irmandade, darmos as mãos. Afinal de contas, a dor de uma é também a dor da outra. Sororidade é também uma forma de auxílio, é também uma forma de empoderamento. Precisamos dar as mãos cada vez mais. Afinal, somos mulheres, somos diversas, somos advogadas, com muito orgulho. Agradeço mais uma vez a todos que estiveram aqui e deixo registrada uma frase que eu sempre gosto de colocar para encerrar as minhas palestras, uma frase que é da Clarice Lispector, onde ela diz, prestem atenção, pois é muito bonita. Dizem que a vida é para quem sabe viver, mas ninguém nasce pronto. A vida é para quem é corajoso o suficiente para arriscar e humilde o bastante para aprender. Muito obrigada a todos que foram humildes o bastante para estar aqui comigo até o final. Até a próxima!